Pessoal, vamos agora a uma parte deveras interessante do Pandas, tá? A gente consegue extrair algumas estatísticas interessantes a respeito do nosso conjunto de dados, tá? Quais são os valores únicos pertencentes às colunas, quantas vezes cada valor ocorre, estatística geral, média, desvio padrão, aquela questão dos quartis, da parte de estatística tem aqui também, estatísticas de grupo, de instância, que nem tem lá no BD, né? Eu consigo fazer um group by, extrair instâncias, né? Ou algumas contas por grupos de valores, tá? A gente consegue fazer isso daqui também, tá? Vamos começar pelo mais simples, tá? Que é a parte dos valores únicos, tá? Então vamos voltar lá para o nosso DF6. E aí simplesmente eu quero saber, eu tinha alterado, né? Quais são os tipos de motores que tem na minha base de dados? Então posso chegar a df6 motor.unique. Tá? Ele vai falar, na sua base de dados você tem esses motores aqui. Tá, okay? Então a gente consegue extrair quais são os diferentes tipos ou valores que a gente tem dentro de uma coluna por meio do unique. Tá? Caso a gente queira falar o quanto de cada motor que tem, só por curiosidade, tá? Ou de carro também, você pode fazer isso, só alterar a coluna, tá? Então df6 motor, que marca de carro tem bastante, eu vou fazer com o motor que é mais fácil. Count values. Count values, count values, count values. Valley counts, valley counts, valley counts, desculpa, valley counts. Valley counts a gente consegue ter as estatísticas, já traz inclusive ordenadinho bonitinho aqui pra gente, a quantidade de cada um dos motores na nossa base de dados, tá? Outro tipo de estatística bem interessante, e esse daqui eu uso com uma certa frequência. Antes de mais nada, tá? Por exemplo, se a gente pegar, eu já tinha feito isso antes, né? Mas a gente consegue extrair estatística dessa forma. É o valor ponto max. Qual que é o carro DF6? Qual que é o carro de maior valor que eu tenho na minha base de dados? Esse cara aqui. Qual que é a média dos valores da minha base de dados? Esse cara aqui, qual que é a soma, qual que é o mínimo? Daqui a gente já tinha feito, né? Mas de certa forma eu consigo ter tudo isso de uma vez só se eu utilizar o describe, inclusive para minha base inteira, tá? Então, se eu fizer só o valor, por exemplo, ponto describe, tá? Ele vai me trazer uma série de estatísticas, contagem, né, que é basicamente contar quantas vezes tem elementos na coluna valor, é contar quantos elementos tem no base de dados, que não interfere muito. Qual que é a média, qual que é o desvio padrão, qual que é o mínimo, aquela questão dos quartis, né, onde que vai até o primeiro quartil, que é o 25% primeiro dos dados, né, ordenados, valor de 70 mil, onde que está na meiuca, metade dos meus dados, né, estão para ali na casa dos 95%, 97%, 75% que é o terceiro quartil, qual que é o valor máximo que eu tenho. A gente já extrai todas essas características, mas eu posso aplicar esse carinha aqui para a base inteira. E aí tudo que for numérico na minha base, ele já vai contar. A quilometragem deu um pouquinho menos por causa do NaN, tá? O NaN ele já desconta, o resto deu normal, né? E aí, média, desvio padrão e etc. Para cada um dos atributos da minha base de dados, tudo de uma vez, tá? Se quiser também, a gente tem o df6.core. Essa base não é muito bonitinha para fazer... Opa! Não é muito bonitinha para fazer correlação. Mas enfim, né? Aqui ele extrai a correlação. Aqui, ó, como deu NaN. Ficou ruim? Então, peraí. Fio na 0.core. Viu quando atrapalhou na nossa continha? E aqui ele apresenta a correlação de Pearson de todos os atributos para todos os atributos. Obviamente que do próprio atributo com ele mesmo, sempre a correlação é a máxima, né? E aí você tem correlação, por exemplo, da quilometragem com o ano, né? Ela é inversamente proporcional, tá dando negativo. Conforme diminui o ano, desculpa, né? Diminui, tá certo? Diminui o ano, aumenta a quilometragem
bem até de maneira negativa. Lembrando que ela vai de menos 1 a 1, tá? 1 é a correlação máxima, menos 1 é a correlação mínima, 0 não existe qualquer tipo de correlação entre os dados, tá? 0 km quilometragem, por cima de uma relação também bastante negativa, né? Conforme aumenta a quilometragem, diminui o número de zeros quilômetros na minha base de dados, ok, faz sentido, né? Correlações bem fraquinhas, valores 0 km, o 0 km está interferindo no valor, não, porque acho que tem 0 km de várias categorias, né? Então não interfere muito no valor. Tudo bem? Então temos aqui, conseguimos extrair a correlação de todo mundo com todo mundo de maneira bem fácil também, tá? Então, se eu não ganho... tá, essa é a parte das estatísticas básicas, né? E a gente consegue também extrair estatísticas por grupo. Então, vou colocar aqui o famoso Group By da base de dados. O que o Group By faz, né? Você tem a sua base de dados, né? Você vai passar uma coluna, tá? Fala, eu quero agrupar pelos dados de tal coluna, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada valor daquela coluna e vai separar como se fosse uma basezinha de dados separada, tá? E a partir daí, que ele tem essa base separada, você pode pegar e aplicar qualquer operação para sumarizar esse grupo de dados. Por exemplo, aqui ele está aplicando a média, ó. Então, eu vou pegar todo mundo, qual que é a média do A? Ó? A média do A é 3, que eu tenho um 2 e tenho um 4. Qual que é a média do B? Tá? Dos dados cujo valor é B para a coluna X. Tá? É 2,5, vai dar o resultado 2,5. E qual que é a média para a coluna C? Tá? Desculpa, para o valor C da coluna X é 7,5. Então, a gente separa por grupos, né? Por isso que é o grupo, agrupa por determinada coluna. E aí eu vou pegar cada valor daquela coluna, vou agrupar. E a partir do momento que eu tenho isso agrupado, eu posso extrair depois, posteriormente, as estatísticas desses grupos aí, tá? Então, aqui no Pandas, a gente também tem a função, que é a função do Group By, tá? Então, vamos lá no nosso dado. Vamos supor que eu queira voltar ao DF6 aqui, só para a gente ver. Tá? Eu quero gerar aqui grupos, que eu vou fazer uma atribuição aqui. Vai ser o DF 3 ponto Group By. Tá? Se a gente procurar aqui o Group By Pandas na documentação, vai ver que o primeiro atributo dele, tá, é este by aqui, tá? E aí pode ser by rótulo, pode ser por rótulo, pode ser por lista de rótulos, você pode passar até função aqui que vai retornar a lista de rótulos, enfim, você pode fazer várias coisinhas aqui com ele, tá? Mas por enquanto a gente vai só passar rótulos ou lista de rótulos, né? Por onde você vai agrupar, tá? Se é pelo índice 0, tá? 0 split along the rows, tá? Não é o label, tipo, eu vou agrupar esses caras aqui, tá? Pelos ao longo das colunas, split along the rows. É isso que eu quero formar uma coluna, fala, você vai agrupar esses caras ao longo das linhas, tudo bem? Então a gente vai deixar o 0 aqui, tá? E essas outras coisas eu não vou explicar por enquanto. Tem o sort, que já ordena os keys e tal, enfim, tá? Eu vou fazer o módulo basicão aqui do Group By, tá? Depois quem se interessar é só ver o resto da documentação. Bom, vamos lá, Group By, eu quero agrupar por, né? Você pode colocar o by, ou como o by é o primeiro elemento. Eu quero agrupar por motor. Por tipo de motor. Opa. DF6, desculpa, acho que tá faltando by aqui, mas foi bem cabeçudinho isso, tá? Não precisa do by. Eu vou colocar aqui, ó, o DF6, a gente vê. Vou colocar o grupos, só veio esse cara aqui, tá? E se a gente pegar pelo tipo, como está sendo até impresso na tela, type, tá? É um data frame group by, apesar de ser um data frame, tá? A hora que a gente está colocando só ele na tela, ele não tem aquele wrapper implementado, que nem tem
aqui no grupo by do pandas normal. Então, se eu colocar aqui um print grupos, a gente vê o que sai. O print dele também é normal, ou seja, a gente a princípio não consegue enxergar os grupos dele, apesar de ser um data frame, tá? Mas, tá? Dentro do grupos tem o groups, tá? São os grupos que ele obteve. Assim eu já consigo enxergar alguma coisa, tá? E o que são os grupos que ele obteve, tá? Ele obteve aqui, ó, um grupo do motor V1, ou seja, para cada valor único, ele vai ter uma lista de índices, tá? No caso, nossos índices aqui, ó, é que o nosso DF6 está com o índice do nome, tá? Mas enfim, ó, ele vai colocando os índices dos elementos, tá? Que pertence a esse grupo aqui, tá? Que esse grupo é um valor da coluna motor, tá? Então, quem que tem motor 1V8? São esses caras aqui. Quem que tem motor 1V8 16 volt? São esses caras aqui e assim por diante. Só para facilitar, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um reset index aqui. def6, uai, ponto, reset index, que eu errei ali? Ah, tá, porque ele tá falando que o... Olha que legal, bom saber, tá, gente? A gente já viu o probleminha em tempo real aqui. O que acontece? Olha que eu pego e dou reset index, né? Ele pega aquele index que já existia, né? Ele joga como uma coluna aqui no meu data frame e cria o índice novo, né? Só que a hora que ele vai pegar esse cara aqui, esse índice está nomeado com nome. Ele vai tentar jogar para cá e vão ficar duas colunas nome aqui, tá? Por isso que não está deixando. Então, def6 drop columns nome in place igual a true. Agora sim temos nosso índice resetado, né? Mas def6 igual def6 que ele retornou para mim. Beleza. Vou agrupar de novo, tá? Vou mostrar os grupos aqui. Agora fica um pouquinho mais claro da gente ver, ó. Então motor V8 são esses os caras aqui que a gente tem, tá? São esses o array, tá? Que a gente tem de índices, tá? Motor 1V é esse o array que a gente tem de índices e assim por diante, tá? Então a gente tem um dicionário, ó, dentro do grupo, ó, dicionário, cuja chave é um valor da coluna do grupo que a gente passou e o valor são os índices, certo? Que contém aquele valor. Então perceba o seguinte, ó, por si só, se eu fizer isso daqui, ó, tararara, colocar aqui motor V8. Que erro. Não li nenhum erro, para falar a verdade, né? Então aqui, ó, eu tenho um array de índice. Bom, se eu tenho array de índice, né, eu posso chegar lá no meu df6, passar esses caras aqui. Bom, e aí, uma vez que eu tenho esses grupo, tem essas chaves, os valores, né? Se você até quiser usar só para obter a galera do motor diesel, né? É só, como é um dicionário, né? Só de motor diesel. Ele vai te retornar um arrayzinho aqui com a galera do motor diesel. Aí você pode pegar esse array aqui, por exemplo, e utilizar como índice
das linhas, né? Então se a gente pegar lá o df6 ponto, aqui o lock e o iLock vai dar na mesma, né? Mas enfim, a gente consegue só a galera do motor diesel também, porque ele já tem, todo mundo tem um motor diesel ali, mas não é para isso que a gente quer fazer seleção, né? A gente quer fazer os grupos, mas lembra o seguinte, né? Se a gente já tem os índices, né? E a gente consegue retornar uma series só com os caras, etc, né? A gente consegue aplicar aquelas estatísticas, ou data frames, né? A gente consegue aplicar aquelas estatísticas que a gente viu, tá? De min, max, média, describe, enfim, tá? A gente consegue aplicar tudo aquilo lá. Então, se a gente pegar o grupos, por exemplo, eu colocar min, tá? Ó, o grupos, qual que é a chave ou índice da base de dados, tá? É o motor, e aí ele trouxe a média de cada atributinho na minha base de dados, tá? Se colocar qual que é o max, ó, o max, aí para cada grupo ele trouxe o max, aqui ele trouxe o nome, aqui não era para trazer o nome, né? Mas enfim, o ano, quilometragem, 0 km, etc. Você fala, mas eu quero só o ano e o valor. Beleza, coloca aqui só. É um data frame, né? Você coloca só ano e o valor. Opa. Vai sair só o ano e o valor. Enfim, tá? Dá para brincar bastante aqui com a questão do group by. Tudo bem? Bom, a gente também pode, como a gente viu, pegar os nossos grupos, utilizar o describe, tá? Aí ele vai dar esta tabelona gigante aqui, tá? Mas o que que essa tabelona nos quer dizer? Para cada tipo de motor, aí ele pegou para o ano, tá? E para o ano, todas aquelas estatísticas ele está apresentando aqui, ó. Então, pro motor V8, tá? Considerando a coluna ano. Quantas vezes apareceu motor, qual que foi a contagem aqui? É 25, tá? Então, quantas vezes apareceram o ano, né? Só na quilometragem que vai ser 22, mas enfim, aqui sempre vai ser igual, ó, motor 1V V8, valor, quilometragem tem uma galerinha faltando ali que a gente viu, tá? Então, quantas vezes apareceu o motor V8, esse count vai se repetir desde que não haja valores ausentes em alguma das colunas, tá? E aí, ó, a média de ano para o motor V8 é 2004, qual que é o desvio padrão, mínimo e máximo. Quilometragem média da galera que tem motor V8, tá? 53 mil quilômetros, tá? Qual que é o valor médio da galera do V8, tá? 97 mil e assim por diante, tá? Bom, então a gente pode aplicar, só que percebam que o seguinte, né, ficou meio diferentão esse nosso data frame, porque agora eu tenho um rótulo, teoricamente aqui, né, ó, ano, quilometragem, valor, mas eu também tenho outras coluninhas rolando aqui embaixo, não tem? Bom, mas é o seguinte, ó, se eu colocar só ano, vamos ver o que acontece. A hora que eu coloquei só ano, agora veio um data frame, mas não tem mais o ano em cima. Ou melhor, deixa eu fazer assim, ó. Vou pegar esse cara. Vou dar esse cara normal. Vou colocar esse outro aqui embaixo, ó, só com um ano. Tá. E agora ele só trouxe essa porçãozinha dos dados aqui. Então, como se o ano ele fosse um índice, tá? E que embaixo dele tivesse esses índices como se fosse uma super coluna, e embaixo várias outras coluninhas, tá? Quilometragem, ó, vai ser a mesma coisa. Se eu vier aqui colocar quilometragem, também está trazendo só a galera da quilometragem, tá? Então, até esse momento, né, e da forma como a gente viu, a gente só tinha índices para linha e índices para coluna, um único índice, né? Então, com um único índice eu já acessava a coluna, com um único índice eu já acessava a linha, tá? Só que o Pandas, tá? Ele nos permite ter múltiplos índices, tá? Tanto para linhas
conjunto para colunas, chamado de índice multinível. Nesse caso aqui, ó, foi um índice multinível, tá? Para coluna. Se eu fizer um group by, ó, falar assim, ó, grupos 2 igual df6 ponto group by, tá? Vamos supor que eu quero por motor e ano, tá? Agora eu vou agrupar por duas vezes, ó. Primeiro eu separo o grupo considerando o motor, aí para cada grupo de motor eu vou quebrar eles considerando o ano, tá? Vamos ver o que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Grupos 2 ponto groups. Primeira coisa que acontece é que, ó, a chave do meu dicionário agora, eu continuo tendo dicionário, só que a chave do meu dicionário é uma tupla, tá? E a tupla vai ter o valor de motor e o valor do ano, tá? Então, para cada ano, ó, primeiro ele está agrupando por valores de motores, para cada valor de motor, ele tem o ano, certo? Então, estou agrupando em dois níveis agora, certo? Motor e ano, e eu consigo extrair as estatísticas para cada um desses níveis, ó. Então, se eu pegar o grupos ponto describe, tá? Aqui deram muitas linhas, tá? Por isso que ele tá quebrando, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Agora no índice da linha, ó, eu tenho esse cara aqui, tá? E aí depois, ó, tá vendo que quando é o índice, né, da linha, ele fica um pouco mais embaixinho que o da coluna? Então aqui, ó, eu tô com dois índices para minha linha, ó. Primeiro é o motor e depois é o ano, ó. Então até que se eu colocar, ó, de grupos, ou melhor, eu tô pegando essa informação do describe, né, cabeçudo? Ponto lock e colocar aqui, ó, motor 1V8, tá? Olha só, ele vai me trazer, tá? Só a galerinha aqui, ó, do motor V8, só que agora eu tenho a estatística, ó, por ano, eu ainda tenho um índice de linha que é o ano, então eu teria que ter aqui, se eu quero só da galera de 1991, ó, um outro lock 1991, que aí assim eu trago as informações só daquela linha do data frame, tá? Só para ficar bonitinho, to frame. Tá? Agora, quilometragem por valor, todo mundo pro 1991, tá? Então eu posso ter múltiplos índices aqui para a linha, múltiplos índices para a coluna, tá? Para quem tiver interessado, se vocês pegarem o Panda User Guide, eu deixei isso como material complementar, tá? Tem essa questão aqui que é chamada de multi-index, tá? Que é o hierárquico índice. Eu tenho um índice pai, vamos dizer, no caso do ano, e os índices filhos, tá? Ou índice pai, no caso do motor, e os anos, como a gente tinha ali, tá? Então tem aqui toda uma questão de como criar índices multi-hierárquicos, tá? Não vou entrar nesse meta agora, mas deixo aqui para vocês, para quem tiver curiosidade para fazer esse tipo de coisa, tá ok? Então, pessoal, é assim que a gente extrai pelo menos as estatísticas básicas utilizando pandas, tá? E até o próximo vídeo.